meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O evangelho foi pregado aos mortos. Como assim? Explico hoje nessa live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 Pedro, capítulo 4. Não sai daí que eu volto já já. Sejam bem-vindos, meus amados. Paz seja convosco. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Glória a Deus. O Evangelho foi pregado aos mortos. Vamos explicar isso no capítulo 4 de 1 Pedro. Eu estou lendo desde 1º de julho de 2021 e vamos concluir essa leitura, querendo Deus, até o dia 22 de agosto. Aleluia. E todos os dias nós oramos por Jerusalém. Pai, conforme manda a tua palavra, nós intercedemos pela cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei, cidade de Melquisedeque, cidade que o Senhor tem desenhada na palma das tuas mãos e que está no centro do planeta Terra. Assim eu oro por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. Repreende esses ataques terroristas e covardes do Hezbollah e em nome de Jesus, guarda Israel. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. O Evangelho foi pregado aos mortos. E Pedro vai falar sobre isso. Vamos lá. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Aleluia. Aquele que padeceu na carne já venceu o pecado, já venceu a parte terrena, já passou pela morte, pela tentação, já venceu. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, se Cristo venceu na carne e nos deu o Espírito Santo, espera-se que nós, como crentes, também venhamos vencer. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções e concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Éramos nós antes de conhecer Jesus. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Eles acham estranho que nós não concordemos, com a união de pessoas, de mesmo sexo, que nós não concordemos com alguns conceitos mundanos acerca de liberação de drogas e outras coisas, de coisas pecaminosas, de coisas absurdas como o aborto. Eles acham estranho que nós não aceitemos isso e que nós não entremos no mesmo desenfreamento, bebedices, drogas e etc. Eles acham estranho, é nós que somos estranhos. Os quais hão de dar conta, eles hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Aqui começa nosso tema, os vivos e os mortos. Paulo, quando pregou no Areópago, lá em Atenas, lá em Atos, capítulo 17, se não me engano, ele disse que Jesus foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. E aqui diz que esses que zombam de nós, porque nós não concordamos com os pecados, com as bebedeiras, com as prostituições, eles vão de dar conta perante aquele que há de julgar os vivos e os mortos. E o versículo 6 é um versículo muito polêmico, preste atenção, não é fácil de explicar. Não é fácil. Porque para isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens,
na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Bem, no capítulo anterior, que é o capítulo 3, eu estou aqui com a Bíblia Palavra-chave, toda amassadinha. É uma Bíblia muito boa que eu indico para todo estudante da Bíblia, porque ela tem para cada versículo, para quase todas as palavras, por isso o nome da Bíblia é Palavra-chave, né? Ela tem uma explicação para as palavras e tem também um comentário, né? Logo abaixo, tá certo? E no capítulo 3, capítulo anterior, versículo 19, diz que Jesus em espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. E ali ele vai delimitar, porque ele diz que aqueles que foram rebeldes na época de Noé. E a época de Noé não abrange todo o Antigo Testamento, né? Pois bem, agora no capítulo 4, ele vai nos falar isto, que por isso foi pregado também aos mortos. Aí dá a entender que é o mesmo momento, o momento que Jesus morre ali na sexta-feira, 3 horas da tarde. Nesse período, até a ressurreição, ele desce ao Hades, é conhecido teologicamente como a descida de Cristo ao Hades. E ele prega. Ocorre que a palavra pregação é uma palavra chamada querigma no grego, e essa palavra pregar que está sendo usada aqui na carta de Pedro é querisson, que vem de querigma, pregação. Mas não é necessariamente pregar o evangelho para o arrependimento, mas é uma pregação de anúncio, é uma pregação para dizer, para comunicar aos mortos que aconteceu aquilo que estava predito, profetizado pelos profetas, que Cristo viria, né, para realizar o plano de salvação e para que ninguém fique sem esse conhecimento, tá bom? Então essa pregação aqui é nesse sentido, não é que a pessoa depois de morta vai ter a sua chance ainda de se arrepender, ainda que tem gente que pense assim, tá? Tem corrente teológica para tudo, mas não é isso. Você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada um apoio para que a pessoa depois de morta possa ainda se arrepender, não. Então como é que o evangelho foi pregado? Foi pregado no sentido de proclamado, anunciado, para dizer que tudo aquilo que foi prometido aconteceu, tá? E eles perderam a chance deles, já estão lá, mas eles tomaram conhecimento. Então esse pregado aqui é nesse sentido, e não no sentido de dizer onde está a primeira alma, e aí lá tinha muitas almas mesmo, né? Lá tem muitas almas no mundo dos mortos, e aí ia ser muitas almas se convertendo, mas não é nesse sentido, é pregar no sentido de proclamar que o Cristo veio, o Cristo venceu a morte, e o Cristo agora vai ressuscitar e declarar a vitória da sua igreja. Agora, todos esses que morreram serão julgados no juízo final, ou, se forem justos, farão parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição começa com a ressurreição de Cristo e aqueles que ressurgiram com ele e foram vistos em Jerusalém. Está em Mateus 27, tem uma explicação minha lá, a live de Mateus 27 está gravada, tá bom? Aqui no canal, certo? Agora, a primeira ressurreição vai até o arrebatamento da igreja, até o último crente arrebatado. Depois vai vir tribulação, julgamento das nações, milênio, juízo final. Depois que Satanás é preso, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, aí vem o juízo final. E só então, para o juízo final, haverá a segunda ressurreição. Então o evangelho é pregado aqui no sentido de proclamado, anunciado para conhecimento e não para arrependimento. Está bem explicado? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, meus amados. Vamos lá prosseguir. Por isso que o evangelho foi pregado. Para que fossem julgados segundo os homens, é porque todos vão morrer. Mas vivesse segundo Deus em espírito, ou seja, segundo Deus em espírito é como diz lá em
em Eclesiastes, o espírito volta a Deus que o deu, mas não quer dizer que vai todo mundo para o céu. Volta a Deus, volta para o comando do plano espiritual. É isso. 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Está chegando, mais um pouquinho de tempo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia. O amor cobre uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Uma das marcas da igreja primitiva era a hospitalidade. Uma das marcas dos judeus era a hospitalidade. A ponto de nós termos 2 exemplos na Bíblia de pessoas que ofereceram as filhas para serem estupradas, para que não tocassem no seu hóspede. Nós temos o episódio do Senhor que se hospeda lá em Juízes, né? Na casa de um ancião, e os homens maus, filhos de Belial, vêm para estuprar a concubina daquele viajante, e o dono da casa oferece as filhas, assim como Ló ofereceu suas filhas, mas os homens de Sodoma queriam estuprar os anjos. Eles não sabiam o que era anjos, obviamente, ou sabiam, não sei, mas eles queriam os homens. Isso mostra que é uma cultura judaica proteger o visitante. Tanto é que Hebreus diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Foi o caso de Ló. Glória a Deus. Sejamos hospitaleiros. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tem pastor que tem o dom da palavra, ele tem o dom do ensino, mas às vezes ele não tem o discernimento dos espíritos. Às vezes ele não tem a interpretação de línguas. Às vezes ele não tem a profecia. Aí vem outro irmão e ministra sobre ele aquilo que ele não tem. Aí eu ministro sobre outro irmão aquilo que ele não tem e eu tenho. Ok? Então cada um administre o dom como recebeu do Senhor. 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. 4:12. 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Aqui você vê que ele dá uma pausa, aqui começa um outro bloco do texto, né? Lembrando que a Bíblia foi escrita sem capítulos e versículos, mas aqui começa um outro parágrafo, vamos dizer assim. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Pedro estava profetizando que viria uma perseguição maior do que a que veio na época dele. Como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quem está falando é Pedro, que vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Ele está dizendo, vem coisa ruim por aí, né? Mas estejam preparados. Enquanto hoje nós estamos cantando, vem coisa nova por aí, Pedro estava dizendo, olha, se alegre, porque a coisa vai estreitar, vai vir a aflição, mas estejam prontos, porque a glória que virá depois, aleluia, é muito maior. Glória a Deus. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Ou seja, eles blasfemam contra Cristo, vocês o glorificam. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Não se meta onde não foi chamado, pelo amor de Deus. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Aleluia. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, ou seja, a casa de Deus, o altar tem que ser exemplo. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então Deus começa a julgar pelo altar, pelos ministros, pelos obreiros, por aqueles que estão à frente do rebanho.
É assim que começa o julgamento de Deus. E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador, né? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Portanto, também aos que padecem segundo a vontade de Deus, sofrem, né, pelo Evangelho, encomendem-lhe as suas almas. Encomende as almas daqueles que estão padecendo, morrendo, sendo martirizados. Para quem? Aquele que é fiel Criador, fazendo o bem. O Evangelho foi pregado aos mortos? Sim, foi pregado, mas não para arrependimento. Foi pregado para anúncio, proclamação, informação de que tudo tinha acontecido conforme as Escrituras. Se você entendeu, digite aí amém, glória a Deus. Amanhã vamos acabar a leitura de 1 Pedro. Eita Jesus, está dando um friozinho na barriga, porque é muito livro lido, para a glória de Deus. Opa, 16 minutos, dá tempo você falar alguma coisa aqui, ó. Atenção, irmãos, Radassa, lendo e explicando. Cadê você, Radassa? Está aqui. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eu entendi o vovô e amém. Só entendi essa parte. Glória a Deus. Obrigado, Radassa. Olha, 7K, mas na verdade são 7.500 e pouco, quase 600. Eu ia botar aqui e esqueci. Glória a Deus. E amanhã vão faltar apenas 6 livros. Isso é uma grande vitória. Senhor Deus, abençoe a nação brasileira. Abençoe, Senhor, esse povo tão sofrido. Abençoa, Senhor, essa nação tão rica e ao mesmo tempo tão assolada pela corrupção. Nós entregamos em Tuas mãos e pedimos, rogamos que o Senhor cumpra Gênesis 12:3 sobre o Brasil, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoe o Brasil, amigo de Israel, e julgue os inimigos de Israel segundo a tua reta justiça, Yahvé Tessitikeno, Senhor, justiça nossa. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Até amanhã com mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Paz.